Versículo 1 do capítulo 6 do livro de Salmos. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Seja qual for a origem dessa enfermidade, seja física, espiritual ou emocional, Davi tem sintomas onde até mesmo os seus ossos sentem a dor do seu sofrimento. Há momentos na nossa vida que, seja qual for a origem, nós sentimos no nosso corpo as consequências do que nós estamos passando. No nosso físico, ele sente as consequências daquilo que nós passamos. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Uma pergunta que o rei Davi fez de maneira justa e honesta. Até quando? Essa é uma pergunta bem comum quando nós passamos por sofrimentos. Até quando eu irei enfrentar essa situação? Porque nós sabemos que vivemos uma vida de altos e baixos. Falamos isso em outros momentos, né? Tem momentos que nós estamos bem, tem momentos que nós estamos no fundo do poço, tem momentos que nós estamos no alto da montanha, tem momentos que nós estamos lá no mais profundo abismo. E isso nos faz refletir, ou deveria nos fazer refletir. Refletir em quem nós somos, refletir nos motivos pelos quais nós existimos. Qual é o propósito de tudo isso? Aliás, se tem uma coisa se tem um propósito que a enfermidade traz, é a consciência de refletirmos. Qual é o propósito de nós existirmos? Qual é o propósito? Porque, afinal de contas, diante de tanto sofrimento, diante de tanta situação que nos causa tristeza nesses momentos de profundo abismo, qual é o sentido? Essa é a reflexão que nos traz a enfermidade. Portanto, uma enfermidade, ela causa em nós uma reflexão verdadeira, aonde nós podemos entender e buscar entender, pelo menos, qual é o sentido do que nós estamos vivendo e daquela dor. Quando estamos passando por uma enfermidade, isso nos desafia. E aí eu vejo pessoas se debaterem, pessoas com ideologias diferentes, com opiniões diferentes, agirem de maneira diferente. Por exemplo, os mais conservadores, aquelas religiões mais conservadoras, elas dizem, não, a enfermidade ela é inevitável e não há o que fazer. Nós temos que enfrentá-la e glorificarmos a Deus, porque, afinal de contas, Ele que colocou aquela enfermidade ali. Por outro lado, nós temos os neopentecostais que dizem, imagina, se há enfermidade é porque há pecado, e se há pecado, nós temos que combater o pecado porque nós somos vitoriosos. Extremos que precisam ser analisados e ninguém mais do que o próprio enfermo consegue ter a humildade de analisar isso de uma maneira um pouco mais equilibrada. Porque quem está enfermo não aceita o primeiro discurso de que não tem jeito. Mas também quem está enfermo e já orou a Deus, e já clamou a Deus, não consegue ver tanta verdade no segundo discurso, que é só vitória, que é só cura e libertação. Não, a pessoa sabe que quando ora, nem sempre aquela oração é respondida, e Davi aqui está orando com muita verdade. Até quando? E ele diz aqui que a minha alma está profundamente perturbada. O que perturba a nossa alma? O mesmo Davi ora em algum momento, nós vamos ler ainda em Salmos, não me lembro exatamente o capítulo, ele ora assim, por que estás perturbada dentro de mim, ó minha alma? Espera no Senhor. Nós precisamos muitas vezes esperar, mas até quando? Diz aqui, até quando esperar?
Afinal de contas, Deus realmente cura? Nós devemos orar por cura, por restauração? Ou será que estão certos o primeiro grupo, que não há o que fazer, que nós temos que enfrentar calado e admitir que a enfermidade é a cruz que nós temos que carregar? Se não está certo o primeiro, nem está certo o segundo, quem é que está certo? A bem da verdade é que a Bíblia nos ensina muitas coisas, mas muitas outras coisas nós só vamos descobrir lá na glória. A única coisa que eu tenho certeza absoluta é que nada vai passar sem explicação. Tudo será explicado, tudo. Nada vai ser deixado de lado e sem uma explicação que nos traga entendimento com clareza. A maioria delas aqui mesmo na Terra, através justamente das lutas que nós passamos. Mas, Reinaldo, afinal de contas, nós devemos orar por cura? Nós devemos crer num Deus que cura? Me faz lembrar de um episódio com Paulo. Paulo, ele tinha uma enfermidade. Paulo era um homem enfermo. Paulo, durante os seus textos, ao ler seus textos, você percebe a sua debilidade, você percebe que ele tem uma luta contra um espinho na carne, que é chamado por ele mesmo, que tanto o agride, que tanto o incomoda. E ao orar várias vezes, 3 vezes a Bíblia diz, Deus responde: a minha graça te basta. E aí aqueles conservadores, eles dizem: olha, viu a situação de Paulo? A minha graça te basta, você tem que enfrentar. Mas eu prefiro ver da seguinte maneira: Deus respondeu a Paulo. E a você? Deus respondeu a você? Eu entendo que aquela parábola de Jesus, onde uma mulher, ela incomoda o juiz na porta da sua casa para que ele julgue a sua causa, e ela bate, ela insiste, e ele ignora ela, mas ela não desiste e bate na porta do juiz até convencê-lo de julgar a sua causa. O juiz pensou consigo mesmo: eu vou julgar a causa dessa mulher para eu me livrar dela. Claro que foi uma parábola, não é assim que Deus nos trata. Na verdade, Deus, ele responde, e esse até quando que Davi questiona, uma pergunta verdadeira, justa, humilde. Existe uma data. Até quando? O seu sofrimento tem data e hora para terminar. E o seu até quando é porque você está ansioso pelo seu tempo, e você precisa estar mesmo, porque quem está vivendo a dor, quem está vivendo a perturbação na alma, tem pressa. E ao perguntar até quando, embora seja uma pergunta justa, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Até quando diz respeito ao tempo de Deus e não ao nosso tempo. Ele quer te curar, ele quer curar. Como você encara a situação da enfermidade? Vamos lá. Volta-te. Antes, deixa eu mencionar aqui, ainda não terminei, eu estava preocupado com o áudio. Aqui quando Davi fala, minha alma está profundamente perturbada. Nós somos seres formados por corpo, alma e mente. A nossa alma veio de Deus e é para lá que ela volta. O nosso espírito é aquela parte que nós aprendemos, desenvolvemos, que racionalmente nós tomamos decisão, e o nosso espírito nos ajuda a nos preparar para ouvir o que Deus tem para nós e nos ajuda nas nossas tomadas de decisão, como eu disse, mas é a nossa alma que nos conecta com Deus. A palavra espírito nos remete a algo espiritual, mas na verdade o nosso espírito é o nosso ser invisível, mas a nossa alma é o conector entre o nosso corpo e mente e Deus. Eu gosto de chamar a nossa alma de que ela reside no nosso subconsciente. Lembra do nosso subconsciente que nós falamos tantas vezes em lives anteriores? O nosso subconsciente é aquele que cria coisas, é aquele que
gera em nós a fé sobrenatural, está lá no nosso subconsciente. E é lá que a nossa alma reside. E ela, ao existir nesse lugar, ela nos traz paz, agonia ou perturbação, porque ela está vivendo dentro de um subconsciente que faz parte de uma mente, que faz parte de um corpo. Alma. Uma alma perturbada é uma alma que faz o corpo sofrer. Precisava fazer essa reflexão para nós podermos ter um pouco mais de entendimento, porque já já nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Aqui Paulo, ou melhor, Davi, estava falando de Paulo, né? Davi, ele está apelando agora para a graça de Deus. Existe a misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus é quando você fez alguma coisa errada e você não merece não passar por aquela consequência, mas você clama por misericórdia. E a graça é o favor de Deus. Se misericórdia é algo que Deus se coloca o coração na nossa miséria, miséria no prefixo, córdia no sufixo, miséria é a nossa vida miserável sem Deus, córdia é o coração e misericórdia é Deus colocar o coração junto com a nossa miséria e nos entender. E a boa notícia é que Ele nos entende. A boa notícia é que Ele sabe das nossas fragilidades. Existem algumas razões pelas quais a enfermidade ela chega até nós. O sofrimento, não só a enfermidade. O sofrimento chega até nós através de alguns caminhos. O primeiro caminho é através do pecado. O pecado nos traz, nos causa destruição, morte. O pecado, ele causa em nós um afastamento de Deus. Quando você está em pecado, você não consegue orar direito. E você não consegue orar direito porque você passa a entender dentro do seu ser, dentro da sua alma, você se sente injusto diante de um Deus tão puro. E o pecado, ele traz a morte, porque longe de Deus só existe morte, só existe condenação. Outra coisa que o sofrimento nos causa é a humildade. Uma coisa é você estar enfermo por causa das consequências dos seus maus hábitos. Uma coisa é você estar enfermo porque você contraiu uma enfermidade através de um relacionamento sexual promíscuo, através de uma glutonaria que você não teve controle, através de uma falta de exercício físico que você sabia que o sedentarismo estava te debilitando e você não deu importância. E aí veio a enfermidade como consequência da sua vida. Mas a enfermidade também, ela vem em nós, todos nós estamos sujeitos a isso. Ela vem através do mundo que nós vivemos. Quando o homem caiu lá no Éden, e eu ainda preciso um dia falar sobre o plano da salvação para explicar essa história completa, mas quando o homem caiu lá no Éden, ele trouxe junto com as suas consequências do pecado que Adão e Eva cometeram, as enfermidades. E junto com as enfermidades, resumiu a quantidade de anos. E primeiro Deus diminuiu para 120, depois para 70, e hoje nós vivemos um pouco mais por causa da tecnologia, mas a própria Bíblia diz que depois dos 70 é enfado e canseira. E infelizmente é assim que a gente vê as pessoas que estão mais velhas, porque passam uma vida de muitas lutas e ao fim da vida o que elas enfrentam são dores, enfado e canseira, e quando não, aquela palavrinha que Davi usou aqui no versículo anterior, alma perturbada. Porque começa a vir os questionamentos, começa a vir os porquês, começa a vir essa perguntinha aqui, ó. Até quando? Quando você ora até quando, perguntando para Deus de uma maneira sincera diante de uma luta como Davi estava passando, de uma enfermidade, é justo. Mas quando você percebe que esse até quando diz respeito a
negligência da saúde ou qualquer que seja a decisão que tomou como consequência uma enfermidade, não é um até quando muito justo. Aí você precisa clamar realmente por misericórdia e graça. Mas o fato é que aqueles dois grupos que eu mencionei no começo, o grupo dos céticos, daqueles que acreditam que Deus não cura mais nos dias de hoje, e o grupo dos sem noção, vamos chamá-los assim, aqueles que acham que um crente não deve, de forma nenhuma, estar numa enfermidade, passar por enfermidade, porque isso é inadmissível na vida de um crente. Esses extremos não correspondem à verdade da Bíblia. A verdade de um evangelho que nos traz vida e vida em abundância. Se as causas que nos trazem enfermidade pode ser pecado, pode ser as consequências das nossas atitudes, outra causa muito importante é a falta de perdão. A ausência de perdão nos enfraquece os ossos. A ausência de perdão, aliás, o próprio Davi usa isso em um dos seus salmos, que ao calar os seus pecados, ele sentia os seus ossos enfraquecerem. Você que vive a ausência de perdão, você precisa colocar um ponto final nisso hoje. Você precisa buscar perdoar essa pessoa que tem te causado tanta mágoa. Essa mágoa não vai te levar para lugar nenhum, senão para sepultura. Primeiro, ela vai enfraquecer os seus ossos. Antes disso, antes desse primeiro sintoma, ela vai perturbar a sua alma. A pessoa que retém o perdão, ela vive uma alma perturbada. Ela precisa perdoar para liberar aquela toxina que tem envenenado o próprio corpo. Primeiro, enfraquece os ossos. Depois, deixa debilitado os órgãos. E depois, por fim, causa a falência desses mesmos órgãos. Porque o pecado, através da ausência de perdão, ele nos adoece. Agora, se existem essas causas desses sofrimentos causados tanto pelas nossas atitudes quanto por questões relacionadas com o pecado, com falta de perdão, existe também um propósito por trás. E eu entendo que o principal propósito que uma enfermidade, um sofrimento tem é o propósito de nos aproximar de Deus. Aproximar de Deus e ao demorar esse aproximar, prolonga esse até quando. Esse até quando que Davi está mencionando aqui. Por quê? Até quando? Talvez até você perdoar. Talvez até você se aproximar de Deus. Talvez até quando você ter consciência que a sua arrogância não te leva a lugar nenhum, que a sua prepotência, que a sua maneira orgulhosa de lidar com as pessoas não te levam para lugar nenhum. Talvez esse até quando seja até o momento que você se der conta de quem você realmente é. E aí, com o coração livre da ausência de perdão, livre do pecado que você confessa e pede perdão também a Deus, porque se você pecou, você precisa pedir perdão a Deus. Se você existe mágoa no seu coração, você precisa pedir perdão para pessoas. Lembra daquele movimento, eu ia falar o L, mas acho melhor não, né? Aquele movimento vertical e horizontal. Nós temos que ter uma boa relação com as pessoas. Nós precisamos ser úteis para pessoas. Nós precisamos estar bem com Deus. Essa relação que ela passa pelas nossas relações interpessoais que estão na horizontal, precisa estar em harmonia com a sua relação com Deus. Peça perdão para Deus se você pecou, peça perdão para pessoas que você magoou ou que você carrega dentro de você a mágoa. Não fique esperando que a pessoa te procure, porque afinal de contas você é o que está certo na história. Não fique esperando para que as coisas se resolvam, porque afinal de contas você não merecia aquilo que você passou. Coloque o perdão em primeiro lugar e viva uma vida livre dessas toxinas que te aprisionam.
Mas, às vezes, a enfermidade também, ela tem origem física, através de atitudes que você cometeu. Ela tem origem emocional, através da ausência de perdão, através de mágoa, através de rancores. Às vezes a pessoa não te fez nada e às vezes você não odeia a pessoa, mas existe um rancor que precisa ser retirado, emocional. Então, se uma enfermidade tem origem física do seu corpo por causa das consequências dos maus tratos que você teve com o seu corpo, ela pode também ser emocional, por causa dos maus tratos com a sua mente, dos maus tratos com a sua alma, dos maus tratos do seu equilíbrio, do seu domínio próprio.